amados irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos à primeira edição deste programa Viva Eficaz. Estou aqui com Domingos Camumba. Juntos vamos conduzir diversos temas que certamente nos vão aproximar mais de Deus. Saudações, Domingos Camumba. Obrigado. Dizer que estamos diante da primeira edição do programa Viva Eficaz. Este é um programa do âmbito religioso com maior finalidade de levar os internautas, irmãos, a meditarem as leituras de cada domingo. Levar os irmãos a compreender e a prepararem-se para ouvir o que Deus tem para lhes dizer. O mesmo programa baseia-se no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 12. Estamos aqui diante do nosso catequista, Domingos Mateus, vindo da comunidade Santa Maria, Mãe de Deus. Seja bem-vindo. Bem-vindo, obrigado, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje, mais uma vez, então, para, nesse caso, refletirmos a palavra de Deus. Hoje, que é o quarto domingo da Quaresma, ano B, 10 de março, e queremos já desejar aqui um feliz março, irmã. Então, hoje também temos essa alegria e maior de convivermos e analisarmos aqui os textos bíblicos do domingo de 10 de março. O domingo do quarto domingo, então nos leva hoje à reflexão, ou tem como título Domingo de Alegria. Vivemos de uma vivência muito corretiva, de correria, assim estamos na derradeira para chegarmos até a salvação de Cristo. Estamos a falar do quarto domingo, este domingo, que a Quaresma nos coloca diante do projeto da salvação do mundo. E para os homens é uma iniciativa de Deus que, independentemente dos nossos méritos, mas mesmo assim a vida nos leva para que possamos viver essa vida e comemorarmos a Páscoa do Senhor. Pronto, muito obrigado. Catequista, neste domingo podemos entender sobre a primeira leitura tirada do livro de Crônicas, no seu capítulo 36, versos 14 até 23. A primeira leitura do livro de Crônicas nos leva a uma reflexão muito profunda. Avisa que quando os homens prescindem de Deus e escolhem o caminho do egoísmo, nos levam à autossuficiência, a construir um futuro de dor, inclusive de morte. Nós vimos que naquela altura os príncipes, o sacerdote e o povo multiplicaram multiplicar as suas infidelidades diante de Deus, levaram inclusive à destruição do templo, de Jerusalém, partiram quase todos os bens que lá na igreja se encontravam. Então, mas garante por outro lado que Deus nunca desiste dos seus filhos. Deus ama seus filhos desde sempre, quis que os homens chegassem à salvação. A destruição de Jerusalém, o incêndio do templo e a deportação do povo de Deus para a Babilônia são vistas como, o cronista é visto como resultado lógico do pecado da nação. Então, neste contexto, eu vou refletir aqui para citar, depois desta toda a destruição que aconteceu lá em Jerusalém, houve uma cadência de 70 anos para a reconstrução de Jerusalém. Então foi daí que aparece o rei Ciro da Pérsia, e na qual ele prometeu a Deus para a construção de Jerusalém. E eu cito aqui o que ele dizia: Senhor Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele. Com este âmbito da salvação que Deus promete aos homens, então o Ciro, que era o príncipe da Pérsia, então prometeu a Deus que ele podia construir Jerusalém. Então, o que é que nos chama a atenção a este texto? Nos chama a atenção que todos nós somos filhos de Deus. Independentemente da salvação da terra que se aproxima, Deus nunca abandonou os seus filhos. Sempre esteve presente e presente.
pelo nosso egoísmo que nos leva às vezes à decadência, à apatia e à morte, também vai ser Deus que continua lutando para nos dar a salvação desse mundo. Muito bem, Sr. Catequista. O que é que nos tem a dizer sobre este salmo responsorial? Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. O salmista aqui vem mais uma vez como se fosse uma promessa, um juramento que ele faz daquilo que Deus prometeu. Vimos que o Ciro, quando prometeu a construção de Jerusalém, aqui ele disse: se eu me não lembrar de ti, Senhor, Jerusalém, fique presa a minha língua. Isso é uma promessa que a gente faz, a Deus, daquilo quanto nós prometemos, a gente tem que cumprir. Então não estamos mais numa era que a gente tem que voltar para trás para a gente voltar a destruir o templo de Deus. Não. Sim, mas naquela confiança que Deus nos deu para que possamos dar a continuidade da sua palavra e chegarmos à salvação dos homens. Prontos, ainda temos a segunda leitura tirada do livro de Efésios, no seu capítulo 2, versos 4 a 10, a leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Qual é a mensagem central que devemos meditar nesta leitura, catequista? A leitura de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, diz-nos que, apesar das nossas condições, da fragilidade e do pecado, Deus sempre ofereceu em Cristo a vida de salvação. Conforme eu já referi ao princípio, a gente está numa caminhada onde nós vamos cantar de alegria. Estamos a falar da Páscoa do Apóstolo mais uma vez. Hoje estamos no quarto domingo, estamos aqui mais uma vez centralizados naquilo que é a promessa de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, quando escrevia para os Efésios, traz uma mensagem de salvação para os homens. Não fez em resultado dos nossos merecimentos, não, mas sim fez em resultado do merecimento aquilo quanto Deus prometeu que a gente pudesse fazer. Então foi uma oferta totalmente gratuita que resulta o amor que nos tem de Deus. O amor de Deus é rico e abundante, que todos nos dias respiramos, e o amor de Deus é gratuito, lógico. Nós não temos nada que pagar por aquilo que a gente faz para a salvação desta terra. Mas para com os homens, a ambição que nos leva, ao invés de nós temos aqui várias circunstâncias na nossa comunidade, vimos vários jovens hoje destruídos, destruídos pela droga, que hoje não querem ouvir o conselho, não querem ir à igreja, não querem ouvir a palavra de Deus. Mas aqui Paulo, quando escreve os Efésios, dá-nos esse convite, dá-nos esperança, que nós ainda somos uma oferta totalmente gratuita de Deus, onde nós podemos esperar a salvação, nesse caso então, da vida que é exílio. Para terminar com as nossas leituras, o Evangelho de São João, nós queremos saber do nosso catequista o que tem a nos dizer sobre esse Evangelho. João apresenta em palavras próprias, o projeto de salvação de Deus. O amor de Deus é puro e enviou o nosso encontro no seu Filho unigênito. Aqui mais uma vez João vem a descrever aquela que é a esperança do povo. Sabemos que Jesus, daqui mais alguns domingos, vamos ouvir aqui a escritura, que Jesus há de chegar ao momento que vai sofrer, vai ser crucificado e morto na cruz. Mas essa sua morte na cruz hoje nos torna como a salvação. Nós hoje vemos a morte de Jesus, vemos a salvação de Cristo na cruz, é a salvação que nós temos esperança. Então, daqui mais alguns domingos vamos ouvir então a esta salvação, onde os homens, ou seja, nós reparamos o facto notável que Deus não enviou o seu Filho único ao encontro dos homens, perfeitos e santos, mas enviou aqueles perdidos. Ou seja, Deus não precisa aqueles que são doutores, mas precisa daqueles que estão perdidos. Perdidos somos nós que andamos perdidos, que não conseguimos, às vezes, encontrar a salvação de Deus. Então, a mensagem que hoje João quer nos trazer é que Deus, ao enviar o seu Filho único ao encontro do homem, é libertá-los do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte e dar-lhes a vida eterna para o nosso mundo de hoje. Muito obrigado, nosso catequista, por essas reflexões hoje. Domingos Capa, tem alguma coisa a dizer ao nosso catequista? Catequista, qual é o conselho que deixas aos irmãos
que não têm a possibilidade de estarem diante desta missa para ouvir a palavra de Deus. Qual é o conselho que deixa aos irmãos que não querem fazer parte da igreja para assim ouvirem a palavra de Deus? Caríssimos irmãos, nós hoje estamos num mundo que nós pensamos que tudo quanto nós vemos e tudo quanto nós conseguimos é a nossa solução. Deus em primeiro lugar. Nós queremos convidar todos os irmãos, aqueles que não têm a possibilidade de estar diante de uma igreja, e aqui nós queremos chamar a atenção, atendendo a um programa que nós estamos a estrear na sua primeira emissão. Queremos convidar aqueles todos que não têm a possibilidade de estar junto à missa, que possam comungar o pão do corpo de Deus, que possam acompanhar nós de hoje em diante. Porque a salvação do homem depende dos nossos feitos. Então, só pelo que a gente faz e aquilo que nós propusemos na terra, aquilo que nós procuramos e é para o bem do homem, então só assim que nós podemos dar esse, digamos, o encontro do jovem para com Deus. Então eu queria pedir aos nossos internautas que nos assistam por tele, por favor, participem na missa. É muito bom quando a gente passa uma missa, vemos a leitura que nos chama a atenção, que nós temos sempre esperança, porque o próprio Deus enviou seu Filho unigênito para que nele todo aquele que crê e acredita, então será salvo. Então, desta feita, eu queria convidá-los que apareçam sempre para que desta vez possamos então estarmos juntos. Muito obrigado. Quero agora agradecer ao nosso catequista Domingos Mateus pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma apresentação muito boa. Esperamos fazer mais para levar aos nossos internautas, para nos acompanhar, para levar essa mensagem, porque vimos que muitos deles não conseguem estar a uma missa, estão nos hospitais, estão nas cadeias, nos acompanham através dessas imagens. Então, também quero agradecer essa coragem e os irmãos que estão lá no outro lado, atrás da câmara, também muito obrigado pelo convite. Esperamos fazer aí, que vamos sempre apresentar isso. Muito obrigado. Estamos a terminar com o nosso programa, a primeira edição, o programa Viva e Eficaz. Estivemos aqui com o catequista Domingos Mateus. Muito obrigado mais uma vez. Fiquemos na paz do Senhor. Aproveitar o momento para saudar todas as mulheres, Feliz Nossa Mulher. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Contamos convosco até o próximo programa. São todos convidados a fazerem parte do nosso canal no YouTube, se puderem meterem like. Fiquemos com a música de Cipriano. Até o próximo programa.